9h34. Vou falar agora de um problema de saúde pública, que não é saúde pública do município, nem do estado, nem da saúde pública, porque todos estão, de alguma maneira, utilizando aquecedores sem revisão, que pode trazer malefícios à saúde dos usuários. A falta de manutenção e revisão dos equipamentos, após longo tempo sem uso, pode comprometer a umidade do ambiente. Deixa eu falar agora com o Ricardo Vaz de Souza, que é diretor técnico da Asbrave. Ricardo, bom dia. Bom dia, João. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bem, amigo, me diz uma coisa, que cuidados a gente deve ter com... E quando você fala em aquecedores, é a gás e elétrico também? Pois é, João. Tem vários equipamentos que promovem o aquecimento do ambiente interior, né? Desde aquelas estufas com base em resistência elétrica, existem condicionadores de ar que são quente e frio, né? Sim. E existem aquecedores a óleo ainda, né? Ou a água quente. Então tem que separar os tipos de equipamento. Né? Eu não sei a qual exatamente te referes agora nesse momento. Não, eu digo, em geral, o que cuidados a gente deve ter, tirando o ar-condicionado, a gente fala em seguida, mas aquecedores elétricos, por exemplo, que cuidados devemos ter? Os elétricos, baseados em resistência elétrica, o primeiro cuidado que se deve ter é quando passa muito tempo sem se utilizar, se a fiação está em bom estado, né, porque normalmente se guarda esse equipamento com a fiação enrolada, e isso pode causar um problema de quebrar o fio internamente, então tem que verificar se ele está intacto, a fiação, né. Se recomenda também fazer uma aspiração da poeira que possa ter ficado junto à resistência elétrica, seria recomendável, né. Basicamente isso, nada mais do que isso. Né. Ele não é um equipamento que não tem filtro, que precisa ser limpo, então a recomendação seria essa, verificar a fiação, se não está danificada, e uma aspiração da poeira que pode ter ficado junto à resistência elétrica. E os a gás? A gás tem menos risco ainda, porque basicamente vai se preocupar com algum tipo de vazamento que possa ter, mas se ele ficou desligado todo esse tempo e não houve nenhum dano a ele, também não tem filtro, né, para que precise ser limpo, então não oferece maior risco. Sei. Bem, e agora vamos para o ar-condicionado então. E o ar-condicionado, esse sim precisa ter cuidado, porque tem muita gente que passa mal com ácaro e coisa e tal. Que cuidados deve ter? Na verdade, sim. Quando fala assim, condicionador de ar, né, nós temos o que tem mais visibilidade que hoje em dia é o split, né? Sim. Ou que veio substituir em parte aqueles antigos aparelhos de parede ou de janela que se falava. Sim. A preocupação básica num ambiente, numa residência, seria a limpeza do filtro, certo? Que, dependendo da utilização, se recomenda fazer uma vez por mês, normalmente, né? É uma limpeza simples, basta retirá-lo do equipamento, passar em água corrente e colocar de volta no equipamento. Né? Isso é uma limpeza básica. Se isso for feito regularmente, provavelmente o equipamento estará em boas condições internamente. Tá? O problema é que quando não é feita essa limpeza periódica, isso pode acabar trazendo sujeira para dentro do equipamento, para serpentina, basicamente. Isso, com o passar dos anos, vai prejudicar realmente tanto o rendimento do equipamento, que vai render menos, e vai ainda acabar trazendo mais prejuízo à saúde, né? Exatamente do acúmulo de ácaros e outros, até possíveis bactérias. Ô, Ricardo, e quanto tempo o sujeito tem que fazer chamar um técnico para fazer essa revisão dos splitter, por exemplo? Olha, na verdade, em um ambiente de uso comercial, se recomenda uma manutenção mensal, pelo menos, ou bimestral. Na residência, como o uso é bem menor, de menor ocorrência, se recomendaria pelo menos uma vez por ano chamar um técnico para fazer uma verificação, né, de tensão, corrente, verificar se o fluido não houve nenhum vazamento, se ele está com bom rendimento. Isso uma vez por ano é razoável. Desde que se faça, o consumidor faça a limpeza mensal do filtro. Né?
O splitter, o funcionamento dele é parecido com o do ar-condicionado tradicional, aqueles caixotão? Sim, exatamente igual. A única diferença é que é como se pegasse aquele equipamento tradicional de parede e dividisse, né? Dividisse ao meio e botasse uma unidade para a rua, outra para dentro. E a unidade onde está o compressor fica na rua. Então, o que se ganhou com o split foi principalmente a redução do ruído, porque o compressor fica na unidade externa, e se reduziu aquele furo que se fazia na parede, né? Sim. O split não necessita aquele furo tão grande, é um pequeno furo. E basicamente foi o que se ganhou com o split, né? Agora o funcionamento é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Não tem diferença. Pois é, eu estou te perguntando isso porque eu achei que aquele mais tradicional, aquele mais antigo, sujava mais rápido e causava mais problemas à saúde. Não. Na verdade, sendo feita a limpeza do filtro, porque o filtro utilizado ainda é o mesmo. Tá? É um filtro, eu nem chamaria de filtro, eu chamaria de tela. Não dá para se dizer que seja um filtro. Não é boa a qualidade do filtro. Ele não filtra nada, na verdade. Ele retém partículas de grande porte, do tipo fio de cabelo, pequenos insetos. Poeira fina ele já não consegue reter. Então não dá para chamar de filtro. É uma pequena tela. Né? Mas é o mesmo. O que se usava nos equipamentos de parede, de janela, que se chama, aqueles compactos, é o mesmo filtro que se usa no split. Uhum. Não evoluiu isso aí. Sim. Esse split é pequeno porte que se usa em residência. Há alguns splits diferenciados que se usam em ambientes comerciais de uso público que tem um filtro melhor. Perfeito. Tá bem. Olha, Ricardo Vaz de Souza, que é da Abrasve. Abrasve é a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-condicionado e Ventilação. Aquecimento e Ventilação, tá certo. Ricardo, muito obrigado pelas recomendações aos nossos ouvintes. Um grande abraço. Certo, João. Obrigado. Um bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom dia. 9h41. Nós já voltamos.